O Corinthians venceu o Fluminense por 1-0. Esse jogo vai ser o mote para a gente falar sobre uma figura que fez parte também da era Landim. Eu sou fã demais. Que eu sou muito fã também, Esmigo. Acho que o Landim também é, pô. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não conseguiu ajudar o Flusão a vencer o Corinthians, mas fez um belo trabalho no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Se o Andrés não escorrega, o Renato Gaúcho era técnico da seleção brasileira, Landim? Que o Flamengo ia ganhar aquele... Essa é uma boa pergunta. Eu acho que quando o Renato veio para o Flamengo, o grande objetivo que ele tinha em mente era a seleção brasileira. Ele acreditava que com o plantel do Flamengo, com o time do Flamengo, ele ia ter condições de conquistar campeonatos e com isso aí alavancar o nome dele para ser lembrado para a seleção brasileira. Chegou a bater esse papo com você? Vocês trocaram? Chegou. E é engraçado que ele chegou a bater esse papo comigo, aliás, comigo só não, com o grupo, né? Em 2012. Caramba. Quando nós fomos eleitos, logo depois que a gente foi eleito, e que a gente foi começar a conversar com potenciais técnicos e tal, para poder... tanto que, não sei se você lembra, naquela época, ele fez meio que um leilãozinho e tal, e acabou renovando com o Grêmio naquela época. É que eu acho que ele não acreditava, de fato. A gente estava chegando, dizendo, a gente vai chegar, vai fazer um projeto de transformar o Flamengo, vamos investir muito, mas assim, a credibilidade do clube, eu acho que ela já estava em alta, começando em alta, mas o Flamengo ainda não era o objeto de desejo, vamos dizer assim, de jogadores e técnicos como um todo, porque a gente ainda não tinha passado, vamos dizer assim, por aquele período, né? Por aquele período de sucesso que a gente passou em 2019, Sim. né? Então, assim, e ele falava claramente, eu perguntei para ele, na entrevista, que eu estava ali no grupo, né, e eu era uma das pessoas que foi conversar com ele, eu falei assim, vem cá, qual o teu objetivo? Ele falou assim, eu quero passar no Flamengo porque eu quero ir para a seleção brasileira. Isso ele falou para mim em 2012, e acabou que não passou. Então, assim, quando a gente acabou voltando a conversar com ele, a gente já volta a conversar com ele numa outra fase depois do 5-0. Em cima dele. Entendeu? Que ele já tinha passado por aquele problema do 5-0 e tal, e era mais fácil vender o projeto, que já estava em prática. Ele sofreu com o projeto. Pô, exato. Mas eu volto a dizer, eu gostei muito do período que ele ficou lá no Flamengo. O Flamengo jogou muito bem com ele. É verdade. O Flamengo, o time jogava muito bem, só que foi aquele período que eu ressaltei aqui que a gente foi destruído, né? Que a gente tinha que jogar de 3 em 3 horas, de 3 em 3 dias, desculpe, e acabou que quando o Flamengo perdeu aquela Libertadores, ele pediu para sair do Flamengo. Foi uma coisa que partiu dele. Partiu dele. Foi ele que pediu. Ele te explicou o motivo? Ele não pediu para mim, ele conversou com o Bruno e com o Braz. Mas ele falou o quê? Falou, cara... Eu acho que ele se sentiu frustrado. Ali eu nem sei se ele, de fato, já não imaginava que uma vez vencendo ali, que ele fosse ser chamado para a seleção brasileira. Eu não sei exatamente o que estava dentro dele e o que levou ele a tomar essa decisão. Mas assim, eu sou muito grato a todo o período que ele passou lá. Eu acho que foi um técnico com o qual a gente teve uma excelente passagem. É coisa do futebol. Eu concordo. Acho que depois do Jesus e agora do Felipe, ele chegou mais perto de jogar esse jeito do Flamengo pra cima. Foi ele, cara. O ambiente era bom também. O Renate bom. É do ramo. O Renate, ele sabe tocar. Super bom. Ele é um cara... E é engraçado que as pessoas têm aquele jeitão assim do Renato, de boleirão, não sei o que e tal, que é um cara meio laissez-faire, que não é um cara... Não é nada, ele é um cara durão. Trabalha. Ele é um cara... Não, e ele é um cara duro. Ele é um cara que, porra, dá umas enquadradas boas na turma.
Ele, daquele jeitinho dele de brincar, olha, meu amigo, não discute comigo não, eu vou te mostrar meu DVD aqui para você aprender alguma coisa. Ele tem aquele jeitão dele de dar bronca. De dar bronca. Mas assim, e ele é um cara querido pelo grupo. Assim, ele conseguia agregar bastante o grupo. E o Flamengo, a verdade é que o Flamengo jogou muito bem com ele. No período dele. Até na final, foi bem melhor que o Foi o que ele falou. Talvez das E eu fico triste, né? Porque eu tava lá, eu ficava imaginando, Landinho, a festa que vocês iam armar. Em Montevidéu. Para comemorar isso. Pô, com o Renate, de curador. Imagina. O Landinho ali, ó, pode gastar o que quiser. Ia ser frio, animado. hoje é frio. Eu ali, de humilde, repórterzinho. Eu não sou muito bom para mandar gastar o que quiser, não. Mas, assim, ele é o contrário. Segura. Mas assim, vamos fechar uma parceria, calma aí. Exatamente. De repente, se a Parmeia der umas pizzas de graça e tal. Já resolve. Já resolve o negócio aí. A gente falou de Renato Gaúcho, que foi um cara que fez uma bela passagem no Flamengo. Vamos falar de outro que fez uma excelente passagem no Flamengo, que é o Dorival Júnior. E eu acho que você comentou, o rapaz que trabalha no seu prédio, que levou você para ver o jogo lá na Fla Pavuna, lá com a turma, ele também deve ter te perguntado isso. O que eu vou te perguntar agora, acho que todo mundo deve ter te perguntado. Landinho, por que o Dorival saiu, cara? Ele ganhou Libertadores, Brasileiro. Tem uma explicação? Tem várias explicações. Vem cá, a gente vai até meia-noite aqui? Não. Tem papo para ir até meia-noite aqui, tranquilo. Tem pizza aqui, ó. Mas o que tem o Dorival... pizza, tem tudo, Tá. Ele queria ir para a seleção, ele queria roubar um propósito. Isso era uma das coisas, mas assim, é muita coisa. Mas vou tentar, tem que tentar passar o contexto inteiro para as pessoas entenderem, né? Primeiro contexto, assim, ele estava lá no Ceará e era técnico do Ceará quando a gente foi lá convidá-lo para vir. E a gente... nesse desafio que a gente colocou para ele basicamente teve um acréscimo de salário, um pequeno acréscimo de salário, mas o que eu procurei ali é colocar uma remuneração variável muito grande. Então, assim, o teu salário fixo que você vai receber no Flamengo, ele é um pouco maior do que o do Ceará. Em compensação, se você ganhar campeonatos, e a cada campeonato que você ganhar, você vai ganhar uma bolada maior do que todo o salário que você vai receber até o final do ano. As metas, né? É isso. Então, assim, cada campeonato que ele, porventura, a gente estava disputando ali 3, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ele ganharia mais do que um salário acumulado do período que ele teria com o Flamengo. Essa era uma forma que eu tinha de alinhar o interesse dele com o meu interesse como presidente do clube, que é garantido. Produtividade. Claro. Produtividade, exatamente. Muito bem. Então ele tinha e o contrato dele foi até o final de dezembro. Então a primeira coisa que fala é o seguinte: o técnico do Flamengo foi demitido. Não, o Dorival não foi demitido. Foi fim de vínculo. Foi um fim de vínculo contratual do Flamengo. Muito bem. Quando a gente... Eu sou engenheiro. E assim, vocês vão entender, fácil, assim, minha tomada de decisão é sempre em cima de fatos e dados. Todo engenheiro é assim, é um otimizador por natureza, né, porque por treinamento, e baseia suas decisões em fatos e dados. Então, eu tenho que analisar o desempenho do Flamengo com o Dorival o tempo todo e o final do desempenho do Dorival. Então, assim, quando a gente vê o desempenho dele, o Flamengo foi tendo um crescimento no desempenho, a gente chega e já chega no final da Copa Libertadores, que foi uma Copa que foi excepcional, talvez tenha sido, acho que talvez não, acho que com certeza foi a Copa onde o clube venceu com o maior número de vitórias. Foram 13 jogos que o Flamengo fez nessa Libertadores, na campanha dele. O Flamengo ganhou 12 jogos nessa Libertadores, 12, e empatou 1.
contra o Tajeres, na fase de grupos. Um jogo em que, se tivesse VAR, nós teríamos ganho, porque o gol deles, um dos gols deles, foi um gol contra do Arão. 2-2, né? Foi um 2-2. Tinha que ser anulado. Foi um gol contra do Arão, que ele foi cortar uma bola, deu azar, e o outro tinha que ser anulado, porque o cara estava muito impedido, mas não ter impedido, estava muito impedido. Sim. Mas não tinha VAR, o juiz deu o gol e tal, senão a gente teria talvez ganho os 13 jogos, teria sido uma coisa inédita. Assim. De qualquer forma, foi a maior campanha que o clube já teve. Mas se você for ver o desempenho que o Flamengo teve mais próximo do final, ali, o próprio desempenho na final contra o Atlético Paranaense, o Flamengo não estava jogando um jogo... Até a expulsão. Até a expulsão ali, um jogo difícil, jogo equilibrado. Jogo... Aí, depois da expulsão, o Flamengo passou a mandar no jogo. E aí a gente ganha ali a Libertadores e tal, e a gente tem um final de campeonato... No Brasileiro caiu muito. E até, péssimo. Se me permite, a Copa do Brasil, a final... O Corinthians joga mais bola que o Flamengo. Eu não estou querendo falar desse assunto, mas assim, Jogou mais bola. A gente, ali no final, é bem verdade que a gente tinha perdido o Joãozinho para o segundo jogo, que tinha tomado o terceiro cartão, e a gente joga com o Vidal lesionado, que foi um herói, porque ele tinha tirado um abscesso na canela aqui, que era um negócio, era um ovo que ele tinha aqui. E mesmo assim ele jogou, mas enquanto ele conseguiu aguentar. E a gente terminou aquele jogo jogando... Os nossos dois volantes eram Mateuzinho e Davi Luiz. Mas assim, só para as pessoas lembrarem assim, um pouco do contexto. Mas de qualquer forma, nós fomos mal. Sim. A gente podia ter perdido aquela... Então assim, e o Flamengo já vinha num declínio de desempenho. Rendimento, né? Então, isso é um outro assunto. O campeonato termina, eu acho que no meados de novembro, e eu me lembro que as duas Copas já tinham terminado, porque eu me lembro que ia ter uma antecipação por causa da Copa do Mundo. Copa do Mundo de 22 ia ser em dezembro, então a gente teve que terminar os campeonatos mais cedo. Perfeito. E eu me lembro de estar assim, a gente entrou num carro de som, trio elétrico, sei lá, chama o que for, ali pelo centro da cidade. E no final, ali, o Léo Pereira, que é um ótimo rapaz, está descendo ali do trio elétrico e chega para mim e fala assim: presidente, queria lhe dar um abraço, lhe desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Como Feliz Natal e Feliz Ano Novo? Hoje é dia 15 de dezembro, nós temos que começar a treinar, porque em janeiro a gente já vai ter Supercopa, Recopa, Mundial. Que conversa é essa? E aí, depois a gente vai apurar e tem aquela história, não, está todo mundo liberado até depois do Carnaval, até depois do Réveillon e não sei o quê. Quando profissionalmente a gente tinha que antecipar para o pessoal começar a fazer um treinamento e estar preparado para o ano de 23, que ia ser um ano, com muita... Mundial, né? Como é que toma uma decisão dessa e tal? Aí a gente vai ver, tem todo o envolvimento ali de tomada de decisão nesse sentido, com a participação do técnico. Do Dorival. É claro, ele estava na reunião. Assim, conversei com vários jogadores depois para poder ter essa informação. Então isso chega para mim de uma forma... eu descendo do trio, falei, vem cá, meu amigo, eu preciso me preparar, porque o ano que vem vai ser uma pauleira, entendeu? E na verdade, começamos muito mal o outro ano, acabamos... Então, assim, tem isso. Depois tem um outro aspecto que é complicado falar disso, mas assim, já passado muito tempo, é bom que se fale. Fique à vontade, né? Mas é importante para o pessoal ver o outro lado da história, porque parece que... Então, vamos lá, o contrato era um contrato até o final do ano, que eu falei, e com uma premiação muito grande. Então, volta para cá. E o contrato que estava na mesa e que o Bruno e o Marco me trazem é um contrato de 2 anos sem multa contratual, com um valor salarial, mas assim, muito fixo, muito maior do que o valor inicial. Então, assim, é o técnico dizendo para o clube, para a torcida, olha, eu amo o Flamengo, eu quero continuar no Flamengo. Só que ele no desconto ele está cobrando, qual é o valor que ele está cobrando. E o outro lado da história eu quero um contrato de 2 anos sem multa contratual. E quando você tem um contrato de 2 anos sem multa contratual, você cria para mim
uma coisa que eu chamo de incentivo perverso, que é o quê? Quanto pior o técnico for, mais rápido eu vou querer demiti-lo, porque ele está indo mal. E eu vou ter que pagar os 2 anos de contrato. Eu vou ter que continuar pagando a ele mesmo sem ele estar sendo técnico do Flamengo, porque é um contrato por tempo determinado. Você acabou de citar no início do programa, citando o caso do Felipe Luiz, que não era a favor de algo tão longo sem multas. Isso, exatamente. Então, assim, mas ele não aceitava ter uma multa. Ele não aceitou essas cláusulas. Isso, eu queria que tivesse essa cláusula e que fosse para os 2 lados. Por quê? Porque tinha esta conversa de seleção brasileira. Então eu dizia o seguinte, olha, se você quer continuar no Flamengo, eu preciso contar com você. Então você não pode sair pura e simplesmente. Então ele queria que fosse um contrato, era o que o Bruno e o Marco me traziam, ele queria que tivesse um contrato com multa contratual para um lado só para mim, para ele não. Então assim, se eu demito ele, eu tenho que pagar o contrato. Entendi. Mas se ele quisesse ir embora... Se ele quiser ir embora, ele pode sair. Aí o Flamengo não está resguardado. Eu também não estou resguardado. Então volta. E vamos lembrar, o Dorival tinha entrado na justiça quando nós assumimos em 2013 e durante muito tempo o Flamengo ficou pagando salários do contrato anterior da Patrícia. Assim, isto já tinha acontecido. Isso não é uma coisa recorrente com ele, entendeu? Então, assim, tinham vários aspectos nesse processo que tornavam a coisa mais complicada ainda, entendeu? Assim, o fato da gente ter perdido o Jorge Jesus, da maneira que perdeu e agora podia perder ele. E aí o Flamengo tentou amarrar muito mais as coisas. E a coisa não ia, e não andava. Até que chegou num ponto em que mandou trocar minuta, voltou, trocar minuta, voltou, e não deu certo. Falei, olha, vamos sair por outro caminho. Sim. E vamos sair por outro caminho. Porque e te digo sinceramente, o que mais me preocupava é esse aspecto do incentivo perverso que eu comentei. É o fato de que você tem um contrato muito longo com o técnico, você demitiu o técnico. Eu não estou dizendo que ele vai querer ir mal para poder ser. Mas assim, se ele não aceita uma multa, sei lá, de alguns meses, e que eu demita ele, o tempo para ele procurar um outro emprego, sei lá, e tal, para procurar um outro clube, que certamente vai acontecer no Brasil, porque ele é um técnico qualificado, e ainda mais tendo ganho 2 campeonatos como ele ganhou, certamente apareceria um outro clube importante para contratá-lo, né? Eu tenho que pagar esse período todo, vamos lá que ele fosse muito mal no início do campeonato, já no campeonato carioca, e a gente resolvesse trocá-lo, eu ia ter que pagar mais 1 ano e 9 meses de contrato, e ele em outro clube, ganhando ainda mais, ganhando o que ganha no Flamengo e mais do que ele ganha no outro. Então assim, acabou que a negociação não ficou equilibrada, você entendeu? Assim, Isso a torcida não vê, não sabe. Não então, assim, é importante falar para isso. Então são esses os pontos que, eu diria, os principais pontos que tem. Fora, não vou esconder, assim, um pouco de preocupação com a queda de desempenho, que foi o que eu falei, que o clube já vinha tendo na reta final. Que já estava dando, a gente perdeu e empatou com clubes rebaixados. Se não me engano, Juventude e Avaí, eu acho até que eram os clubes que estavam ali, pela minha memória. Ele conduziu muito mal ali, até o grupo, né? Porque depois das conquistas, eu imagino o Léo Pereira descendo do trio falando, já estava ruim, já queria férias. Sim, mas bacana a gente ouvir esse outro lado, porque é o que você falou, o torcedor, ele só vê, o cara ganhou 2 títulos e foi mandado embora. E é o que você falou, nem o Gabriel, Flamengo. Não, e assim, e coisas assim, que chega até, no fundo, chega assim, eu tô de férias e tal, aí o pessoal, não, peraí, então vamos dar um pouco mais de férias e tal, o pessoal volta depois do Carnaval, não, volta depois do Natal, não volta no Réveillon, mas volta depois do Natal. Aí, tá bom, então, já liberaram, então, pelo menos vamos... Falei, então tá bom, então chega no Natal, ok, depois do Natal. Já que o futebol está dizendo que tem condição de estar preparado fisicamente, porque já no dia 20 tinha que disputar, sei lá, era
Supercopa ou Recopa, sei lá, que a gente ia ter que jogar. Sim. Eu falei, então tudo bem. Vocês aí é que são os técnicos, não quero ver mais, mas assim, vocês têm que me garantir que o Flamengo vai estar preparado. Não, tudo bem, então vai ser assim. Aí eu recebo uma ligação do Gabriel, dos Estados Unidos. Presidente, tem alguma coisa errada. Eu falei, o que tem errado? Não, é porque eu já comprei minha passagem, eu estou aqui em Las Vegas, só vou voltar depois de janeiro. Eu falei, olha, filho, Caramba. você tem que se apresentar aqui no dia 26 e, olha, eu quero te dizer o seguinte, eu vou estar lá presente no dia da chegada, para receber vocês. É tudo que eu tenho para te dizer. Desliguei o telefone, ele foi o primeiro a chegar. Cara. Então, o Gabigol tinha uma passagem comprada baseado com o que foi acordado com o Dorival tem uma coisa errada. futebol. Ele falou, tem uma coisa errada. Eu falei, não tem nada errado. É isso mesmo. Tem que se apresentar no dia 26. Não, mas eu já estou aqui. Estou aqui em Las Vegas. Eu falei assim, olha, filho, você tem que se apresentar no dia 26. E, por sinal, eu estou de férias, mas vou interromper minhas férias porque eu faço questão de receber vocês. Pronto, aí tem argumento, vai falar o quê? Que era importante você estar ali. Aí eu tô, pronto, aí eu... E contrato em dia, então, assim, né? Você pode cobrar, sim. Né? Então, você foi voto vencido, então, na decisão dessa prorrogação de extensão de férias para representação só depois do Réveillon. E aí conseguiu puxar um pouquinho Não, a não fui corda pra voto uma vencido, semana. porque eu não fui Você não foi nem participado. consultado. E aí? Isso eu não fui participado. Entendi. E não era para ser participado, porque eu acho que isso aí é uma programação. Você como presidente, você não está lá fazendo o dia a dia do futebol. Você vai intervir quando você entender quando você entende que tem alguma coisa errada. Claro. Quando eu vi que tinha uma coisa aqui, falei assim, gente, você não vai fazer isso porque eu tenho que estar preparado para lá. Isso aqui sou eu que estou intervindo, estou dizendo que tem que mudar. Perfeito. Aí eu intervi. Mas assim, não é o meu papel para ficar no dia a dia cuidando de dia a dia do que está acontecendo lá. Mas a decisão de puxar para perto do Natal foi minha. Foi minha. Para reduzir o dano. É isso. E foi bom, que o Gabigol ficar lá na roleta não é legal, também ele jogando. Deixa ele, já baixo da mesa, deu problema. Salário em dia, filho, você pode cobrar, isso aqui é diferente. Mas assim, só para vocês entenderem, é muita coisa junta, entendeu? Assim, claro. Entendeu? É um cenário complexo que envolve várias coisas e que você está ali no dia a dia e... Tem que tomar decisão. Você sabe, você não vai ficar comentando por que eu estou fazendo, por que eu quis renovar ou não quis renovar, ou quais são as condições contratuais que o cara está me cobrando. Que faz parte de todo um conjunto de coisas de indicadores que no final você toma uma decisão em cima de um conjunto de coisas. Rolando, te agradeço de verdade por ter nesse tempo esclarecido, ter aberto com tanta riqueza de detalhes como foi. Isso é legal pra caramba pro torcedor que fica de fora, só vê, o cara ganhou 2 títulos e aí não renovaram o cara, que absurdo. Mas mais complexo, né? Muito mais complexo, vai muito além, né? Enfim. Gostou desse corte? Então aproveita e se inscreve no canal, manda pros amigos e ativa o sininho. Não vai perder uma resenha dessa.